Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paz. É um prazer fazer análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje eu vou fazer análise de um vídeo falando sobre dor muscular de início tardio. Nossa, que nome complicado, né? Mas não é tão complicado assim não, tá bom? Vamos explicar pra você direitinho, mas antes ela tem que vir. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Dor tardia pós-treino. Você já ouviu falar sobre isso? Então, dor muscular tardia pós-treino, né, de MIT. O que que isso significa? Significa que nós temos um acúmulo de metabólitos. O que que são os metabólitos? São basicamente as substâncias liberadas na corrente sanguínea depois que você contrai a musculatura. Isso desencadeia um processo que excita algumas estruturas e essas estruturas identificam que o teu corpo, especialmente das musculaturas que você treinou, exerce um quadro ali, em função desse acúmulo de metabólitos, de dor. Só que o que acontece? Essa dor é limitante, essa dor é muscular, essa dor é mais tendinosa, né, do tendão. Aí a gente tem que analisar o contexto da coisa. Se for só muscular, por incrível que pareça, menos mal, porque é o teu corpo ainda tentando desenvolver estruturas que vão regenerar ou recuperar todas essas substâncias que estão acumuladas ali. E geralmente você tem uma condição de aumento de dor quando naquela porção muscular você não está tão bem treinado a ponto de ter todo esse reparo em função da adaptação enzimática. Enzimas são substâncias que fazem uma reciclagem, uma aceleração de qualquer reação do nosso corpo, reação bioquímica, tá bem? Então, nós temos muitas pessoas que acreditam que essa dor é um indicador de que o treino foi eficaz e efetivo. Mas eu acredito que o Cariani vai falar um pouquinho sobre isso, então quero escutar um pouquinho o que ele vai falar para depois a gente continuar aqui nossa discussão. Aquela dor que você sente no dia seguinte no músculo que você treinou. Eu preciso sentir essa dor para ter certeza que meu treino foi efetivo? Não. 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 Perfeito, perfeito. Então, olha só que interessante. Não, indivíduos muito bem treinados não tendem a ter essa dor. Tá? Por quê? Porque eles já têm uma capacidade enzimática aumentada por conta dessa experiência do treino. Tem mais, vou colocar assim, quantidade de enzimas, tem uma concentração maior por conta dessa adaptação ao longo do treinamento. E elas recuperam mais rapidamente. Inclusive, são essas enzimas que fazem com que uma série ou outra na musculação você consiga ali em 40, 60 segundos já ter uma recuperação aí de 75, 80% da capacidade de um sistema que a gente chama de fosfocreatina. Isso é sensacional. Obviamente depende também do tipo de treino que você faz, especialmente com intervalos mais curtos, né? Então isso aí é uma adaptação de um treino que você quer fazer, uma adaptação um pouco mais metabólica. Mas esse ponto é muito interessante, válido, eu respeitosamente concordo com o Cariani. Não necessariamente você vai ter essa dor e até mesmo porque você já está muito bem treinado. O que pode estar acontecendo é, entre as séries, essa dor está um pouquinho aumentada porque você ainda não deu tempo da musculatura recuperar entre as séries. Então, há um aumento do que a gente chama de fadiga residual instaurada ali, porque esses metabólitos tendem a acidificar a musculatura, que a gente chama de acidose metabólica. Perfeito. Geralmente, então, a galera que sente mais dor depois de um treino é a galera que não está acostumada a treinar. Então, isso muitas vezes é importante para a gente identificar que o treino, de fato, ele precisa ser mantido para que esse indivíduo não tenha essa oscilação dessa dor depois que treina. E essa é uma das justificativas que as pessoas têm, às vezes, receio de voltar a treinar. Por incrível que pareça. Porque elas lembram, ai, cara, vou voltar a treinar, vai ficar tudo dolorido, ai, meu Deus. E aí a gente começa a identificar também as barreiras, né? A mentalidade do indivíduo que para e volta, para e volta. E ele fala, ai, não, vou voltar, vai doer tudo, ai, nem vou fazer isso. Enfim, mas perfeito. Necessariamente eu preciso sentir dor tardia após exercício. Perfeito, Toda cara. vez que eu sinto a minha musculatura bem ativada, bem dolorida, mostra que eu tive uma boa efetividade no exercício. Não E por quê? necessariamente, não necessariamente. É,
o que que acontece? Quando você tem uma adaptação muito grande, existem outros mediadores que fazem com que naturalmente haja um aumento da massa muscular, como atividade hormonal, excitabilidade das vias de síntese de proteína, né, por conta dessa tensão mecânica, do estresse metabólico e do dano muscular. E a dor, ela não necessariamente reflete isso. O que pode acontecer basicamente é um cansaço, um acúmulo também de fluxo de sangue para aquela musculatura, um pump maior, muitas vezes uma relação também com a própria dieta, que pode estar intermediando isso. Muitas vezes, quando esse indivíduo não está comendo suficientemente para suportar o combustível daquela contração muscular. E mais ou menos esse ponto é um ponto importante para a gente fazer uma análise, mas não necessariamente. Esse é um ponto. Mas beleza, quero escutar a opinião do Cariani. Porque o nível de desgaste que chega à sua musculatura gera um processo inflamatório. Sim. Esse processo inflamatório faz parte do processo de hipertrofia, que é a construção. Mas o processo inflamatório, ele não necessariamente sinaliza dor. Não necessariamente. Eu respirei. Quando eu respiro, eu já gero um processo inflamatório no meu corpo. Só que, naturalmente, eu tenho enzimas que são antioxidantes, basicamente, não tem problema nenhum. Quando você respira, você está inflamando? Tá. A questão é a magnitude desse processo paralelo ao sistema que vai regular isso. E como você já está muito bem treinado, o sistema naturalmente repara isso. Por mais que eu tenha uma inflamação durante a contração muscular, não preciso ter dor para que essa sinalização seja reflexo de um melhor treino. Ah, treinei e não doeu. Ah, então o treino não foi eficiente. Não. Mas beleza, vamos lá. Muscular. E aonde eu percebo esse processo inflamatório? Na dor. Agora, dependendo do seu estágio, iniciante, intermediário, essa dor às vezes não é latente. Mas não se preocupe. Se preocupe em ter certeza de que você realizou um bom Tá bom, exercício. perfeito. Basicamente se preocupe em que você realizou um bom treino. Eu entendo o posicionamento do Cariani, né? Porque se a gente for olhar na literatura, somente 4% das pessoas de fato acertam a carga que elas conseguem suportar. Se eu chegar para alguém e falar assim, olha, coloca aí, você está fazendo supino? Beleza, supino reto? Coloca para mim aí a carga que você realmente suporta e que seja próximo aí da tua capacidade de treinamento. Você vai identificar que somente 4% das pessoas realmente conseguem colocar uma carga no treino que são próximas à capacidade máxima desse indivíduo. Então, se nós formos analisar dentro desse contexto, eu preciso ter uma maturidade muscular e uma maturidade de treinamento, uma mentalidade também de identificar, de fato, os níveis de treinamento que eu possuo com segurança. Eu tenho que ter um nível de ativação ótimo para que eu já chegue nessa carga e realize esse movimento, com um bom padrão de movimento e também que nesse início eu esteja preparado suficientemente e ativado para suportar essa carga. E é o que muitas vezes o cara começa o treino devagar, começa o treino sem ativar, sem aquecer adequadamente, e muitas vezes quando ele já coloca essa carga, ele precisa ter um nível de tensão ótimo, ele já sente uma leve contratura, que a atividade contrátil muscular não foi tão excitada. O que que é essa atividade muscular excitada? É a eletricidade que chega no músculo. Então, quando a gente está começando progressivamente a fazer algumas séries de aquecimento específico para ir ativando esse processo, até mesmo umas 2 séries antes do trabalho principal, o que a gente está nutrindo é justamente isso, a eletricidade que chega no músculo, para quando eu fazer de fato a iniciar o treino, a série principal, com ali próximo do que eu realmente consigo, eu ter esse desenvolvimento. E de fato faz sentido sim, porque se a gente for ver na literatura, somente 4% das pessoas que realmente treinam, que treinam, realmente estão próximos das cargas máximas, né? As cargas próximas ao máximo que consegue desenvolver. Então, esse é um ponto importante. E eu entendo a preocupação do Cariani.
Perfeito. Mas e você? O que que você achou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários, participe também, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de curtir esse episódio para o YouTube entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal se você é a primeira vez que está aqui no canal, então fique à vontade. Obrigado pelo carinho, obrigado você que ficou até o final do vídeo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat,